Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa primeira aula de Química Geral e Inorgânica, a Introdução à Química, direcionada às turmas de primeiro ano do Centro de Ensino Alcides César Menezes, comigo, a professora Érica Ramos. Bom, muito tempo que a gente não se vê, né? Muita coisa ficou aí pelo caminho, mas vamos tentar recuperar todos os tópicos que vocês esqueceram, tá? Então, essa aula de hoje é uma espécie de revisão e, ao mesmo tempo, introdução a novos conteúdos, principalmente para aqueles alunos que não tiveram a oportunidade de ter aula ainda comigo presencial lá na escola em Senador Alexandre Costa. Então, vamos lá. Tudo começa com os estudos da matéria. Porque a gente tem aquele conceitozinho, definição de matéria, lá da quarta série, que é o quarto ano, quinto ano, que a gente vê em ciências. Tudo que tem massa ocupa lugar no espaço. A matéria não é tão simplesmente definida assim, tá, pessoal? A matéria, ela pode ser dividida em matéria heterogênea, aquela onde a composição não é uniforme, e essa matéria heterogênea, ela é fisicamente separada, ou seja, utiliza-se de métodos físicos, não utiliza de reação química, não utiliza produtos químicos, é um processo físico para separar as fases que compõem essa matéria, né? Essa matéria heterogênea. Chegando então à matéria homogênea, que é aquela de composição uniforme. Mas ainda a matéria homogênea, ela pode ser subdividida em soluções, que é o nome que a gente dá a misturas homogêneas, ou seja, misturas em que eu não consigo visualizar mais do que um componente. Um exemplo simples que está no nosso dia a dia do soro caseiro. Soro caseiro, a gente utiliza água, açúcar e sal. A gente não consegue visualizar nem o açúcar e nem o sal, né, no soro caseiro. A gente só consegue visualizar a água. Então, ela é considerada, sim, uma solução, que é uma mistura homogênea. Mas outro tipo de matéria homogênea, que não só as soluções, podem ser substâncias puras, né? Porque eu acabei de mostrar a vocês que solução é uma mistura, né? Mistura é quando você une duas ou mais substâncias. Mas a matéria homogênea de composição uniforme também pode ser uma substância pura, que tem a composição fixa e a partir de então ela não pode mais ser purificada. Afinal de contas, é uma substância pura. Bom, as substâncias puras podem ser compostos, né? E esses compostos podem ser quimicamente separados em substâncias elementares. Essas substâncias elementares, elas não vão poder ser subdivididas por processos nem químicos e nem físicos. Mas o óbvio é que elas se unem, se combinam quimicamente para formar os compostos. Então, é uma rede de conceitos que estão intimamente ligados, certo? Essa parte inicial é importante vocês terem conhecimento, mas nada que vocês tenham que, eu vou ter que decorar tudo isso, aprender. Não, não, compreender é o mais importante, tá bom? Nós temos as propriedades gerais da matéria, que são aquelas que todo material tem, mas eles não servem para diferenciar os materiais. Massa, a extensão, que é o volume, a impenetrabilidade, os corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? A divisibilidade, que é a capacidade da matéria se dividir, compressibilidade, toda matéria tem um nívelzinho de compressibilidade, então é uma propriedade geral, você pode comprimir o material. Elasticidade, em que ele tem a capacidade de ser deformado e voltar à forma anterior, à forma original, a descontinuidade ou a inércia. Bom, são propriedades gerais. Essas propriedades gerais, elas não são utilizadas para diferenciar, caracterizar os materiais, certo? Quem é que é utilizado, Érica, para caracterizar os materiais? As propriedades específicas da matéria. Elas são importantes na diferenciação e na identificação de materiais. Por exemplo, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, a densidade e as propriedades organolépticas, que são aquelas propriedades que eu posso perceber com algum ou alguns, né, dos 5 sentidos, tá? Por exemplo, a cor de um material, o odor dele,
Então, a gente consegue diferenciar alguns materiais através disso. Por exemplo, os compostos de enxofre, né? Um bom exemplo é a presença das mercaptanas, que são compostos adicionados ao gás liquefeito de petróleo, que é o GLP, que está lá no botijão de gás da nossa cozinha. Elas são adicionadas ao gás liquefeito de petróleo, que é formado de propano e butano, porque eles não têm cheiro, são inodoros. Então, já pensou o perigo? A gente não perceber que está vazando gás? Então, são adicionados, a indústria adiciona mercaptanas, são compostos de enxofre, com cheiro muito característico. Então, a gente consegue identificar, está com cheiro de gás. Na verdade, não é do gás de cozinha em si, mas sim das mercaptanas que são adicionadas a esse gás, para que a gente possa perceber quando existir, né, caso exista algum vazamento, tá? Então, as propriedades gerais, elas não permitem diferenciar os materiais, na verdade, são propriedades que todos eles têm, e as propriedades específicas que todos eles têm também, mas permite você identificar, diferenciar de materiais, tá? A densidade, que é o foco, eu vou falar depois de temperatura de fusão e ebulição, nós tivemos ainda um tempinho para falar sobre ela, né? Eu lembro que eu mostrei a vocês. Densidade é a relação massa por volume, ou seja, o Dzinho aqui representa a densidade. Quando você divide a massa, que é uma propriedade geral, pelo volume, que é outra propriedade geral, você chega a uma propriedade específica, que é a densidade. Bom, quando eu coloco aqui densidade em grama por centímetro cúbico, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a massa do material deve estar em qual unidade? Na unidade de grama. E barra centímetro cúbico, Érico, o que é isso? Por centímetro cúbico, ou seja, centímetro cúbico é a unidade de volume. Galera, não esquece, tá? Centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Eita, letra feia. Mas dá para entender. Ou seja, a mesma coisa que mililitro, tá? Então, não precisa se estressar. Bom, a densidade, nós já conhecemos, nós compreendemos a densidade no nosso dia a dia, nós a utilizamos também. É porque, às vezes, o conhecimento químico fica um pouco distante, porque a gente não usa os termos científicos corretos. Mas, olha só, o material que tem densidade menor do que outro, ele vai flutuar sobre ele, certo? Então, quem tem densidade menor, flutua. Quem tem densidade maior, afunda. A gente costuma dizer o quê? Conhecimento popular. Ah, ele é mais pesado, por isso afundou. Ah, eu joguei um pedaço de isopor na água e ele flutuou. Ah, porque ele é mais leve que a água. Então, vamos mudar um pouco esse conceito agora, tá, pessoal? Não é mais leve nem mais pesado, é mais denso ou menos denso. Então, aqui eu tenho uma imagenzinha representando para vocês um copo de água sem sal, em que o ovo, ao ser colocado, vai para o fundo. Então, o que eu posso supor? Se o ovo afundou, é porque o ovo tem densidade maior do que a água. Isso para água sem sal. Nessa outra imagem aqui, eu tenho um copo de água com sal. O que foi que aconteceu com o ovo? Ele flutuou. O que eu posso supor? Que o ovo tem densidade menor do que a densidade da água com sal, certo? Então, densidade menor flutua, densidade maior afunda. Não é o mais pesado nem o mais leve, tá, galera? Bom, vamos para o exemplo, porque densidade só dá para aprender praticando. Vamos lá, exemplo 1. Sabendo-se que o éter flutua na água e o clorofórmio não, a ordem crescente de densidade dessas três substâncias é... Gente, vamos lá. O que eu preciso para compreender essa questão, para responder essa questão? Ele está falando de três substâncias. O éter, anotei aqui. A água, tá anotado. E o clorofórmio. Então, acompanha. Eu tenho três substâncias. O que foi que ele disse sobre o éter? Que o éter flutua na água.
Quem tem densidade menor flutua, ou seja, o éter tem densidade menor que a da água, correto? Isso tudo está no texto da questão. Não tem que fazer cálculo, que é só compreensão de densidade. Sabendo-se que o éter flutua na água, ou seja, o éter é menos denso que a água. E o clorofórmio não, ou seja, o clorofórmio não flutua. Se ele não flutua é porque ele afunda, né, pessoal? Se ele afundou, a densidade do clorofórmio é maior que a densidade da água. Então, vamos lá. Vamos fingir aqui que o éter é esse copinho amarelo, a água esse copinho azul e o clorofórmio esse copinho lilás. Bom, se o éter flutua na água, portanto, ele vai possuir densidade menor que a da água. Ordem crescente, como está pedindo na questão, é quando você tem o menor para o maior. Em quais alternativas o éter não tem a densidade menor do que a da água? Na letra A e na letra E. Olha só. Aqui eu estou colocando ordem crescente. Ele bota na letra A água, éter e clorofórmio. Mas eu não te disse agorinha que éter flutua na água, então o éter não tem densidade maior que a água, não. Certo? A densidade do éter não é maior que a densidade da água. Portanto, eu excluo a letra A e a letra E. Certo? Você vai excluindo as alternativas que não são verdadeiras, que você tem certeza que não são verdadeiras, tá? Você não vai ficar com essas alternativas aí, esperando toda a ordem, descobrir toda a ordem crescente, não. Você vai excluindo aquelas que você tem certeza que não estão corretas. Bom, a outra informação é de que o clorofórmio não flutua na água. Logo, sua densidade é maior que a da água. Obviamente, em uma ordem crescente, o clorofórmio tem que estar à frente da água, não é? Olha o que mostra a letra B. A água na frente do clorofórmio, ou seja, na letra B eu estou mostrando a água com a densidade maior que a do clorofórmio. Está errado, tanto na letra B como na letra C. Então, qual é a alternativa que vem? O éter com a densidade menor que a da água e o clorofórmio com a densidade maior que a da água. Letra D, ordem crescente, do menor para o maior. Exemplo 2, aí aqui a gente vai para o cálculo. Então, eu preciso que você pegue lápis, borracha, se preciso for uma calculadora para te ajudar agora. Pegou? Ai, Maria, homem, bora? Peguem aí lápis, borracha, caneta, tanto faz, um borrão, um caderno, para a gente começar a responder aqui. Vocês precisam acompanhar a resolução. Ah, professora, tá respondido aí. Você precisa acompanhar a resolução, fazer também, porque senão não aprende. Eu estou dizendo para vocês toda hora. Se não praticar, não aprende, não adianta. Não existe receita de bolo, não existe, é a prática. Então, vamos lá. Exemplo 2. Vamos calcular a densidade do mercúrio, sabendo que 1.200 gramas ocupam um volume de 100 centímetros cúbicos. Primeiro passo numa questão que envolve cálculos, isso vocês já devem ver com a Tamires ou com o professor Ciro ou com a Edielma na matemática. O primeiro passo é anotar os dados. Então, quais foram as informações que ele me forneceu? Primeiro, calcular a densidade, ou seja, D é a minha incógnita. O D aqui da densidade da fórmula, tá, pessoal? Densidade, massa sobre volume. Sabendo que é 1.200 gramas. Gente, 1.200 gramas é volume ou é massa? É massa, né, pessoal? Então, o Mzinho é igual a 1.200 gramas. Ocupam um volume de 100 centímetros cúbicos. Então, ele já está te dizendo que o Vzinho, que é o volume, é 100 centímetros cúbicos. E está te perguntando qual a densidade. Fórmula da densidade, massa sobre volume. Tu tem o D? Tem não, então repete. Tu tem o M? Tenho, 1.200. Tu tem o V? Tenho, é 100. Então, arrocha. 1.200 dividido por 100. Zero de cima com zero de baixo. Zero de cima com zero de baixo. Eu fico com densidade igual a 12 dividido por 1. Qual é a densidade desse material? No caso, o mercúrio. 12 gramas por centímetro
cúbico. Agora, uma coisa importantíssima que eu queria que vocês lembrassem, que eu falei. Eu dei exemplo na sala de aula até da velocidade, né? Ah, fulano tá a 120 km por hora. Além de morrer, o que é que isso está querendo dizer, né? Além de querer morrer, o que é que isso está querendo dizer? 120 km por hora. Quer dizer que o cara, em 1 hora, percorreu 120 quilômetros. Então, as unidades, de um modo geral, elas se resumem assim. Então, se eu estou dizendo que a densidade do mercúrio é de 12 gramas por centímetro cúbico, vamos traduzir essa unidade, vamos? Quer dizer que em 1 centímetro cúbico, 1 centímetro cúbico de mercúrio, pessoal, ele vai pesar, na verdade, vai ter uma massa de quanto? 1 centímetro cúbico de mercúrio vai corresponder a 12 gramas. Então, quando eu digo 12 gramas barra centímetro cúbico, eu quero dizer que para 1 centímetro cúbico de mercúrio, esse 1 centímetro cúbico, ou 1 ml, ele vai corresponder a 12 gramas, certo? Vou estar sempre lembrando isso a vocês. Vamos para o exemplo 3. Vamos aumentando o grauzinho de dificuldade, né? No exemplo 2, eu dei a massa e o volume, pedi a densidade. Agora, no exemplo 3, a densidade absoluta da gasolina é de 0,7 grama por centímetro cúbico. O que isso quer dizer, pessoal? Que em 1 centímetro cúbico de gasolina equivale a 0,7 gramas. Bom, então ele está dando a densidade da gasolina, que é 0,7 grama por centímetro cúbico, e pergunta para vocês qual o volume ocupado por 420 gramas de gasolina. Esse 420 gramas está se referindo à massa, né? Então, ele está te fornecendo o quê? Lembra, anota os dados primeiro. Está te dando o Dzinho da densidade, está te dando o Mzinho, que é a massa, e está pedindo o volume. Pois bem, se densidade é massa sobre volume, como é que você tem que fazer? Você tem o Dzinho, que é a densidade? Tem, 0,7. 0,7 é igual. Quem é o M, que é a massa? 420. E o V, que é o volume? Não sei não, é o que ele está pedindo. Então, meios pelos extremos, ou o famoso cruz-credo, que eu digo a vocês, né? 0,7 vezes volume, 420 vezes 1. Então, 0,7 vezes V é igual a 420. Acompanhou? Olha só, gente. 0,7 vezes V, 420 vezes 1, porque a gente supõe que aqui embaixo do 0,7 tem 1, tá? Então, eita, um feio. Esse 1 tá feio, gente, peraí. Parecendo 2, né? Não que esse vá sair tão bonito assim, mas é uma tentativa. Então, 420 vezes 1 é igual a 0,7 vezes V, tanto faz, né? Então, 0,7 vezes o volume é igual a 420. Bom, vou isolar a minha incógnita, que é o V, tá? O 420 permanece do jeito que ele estava. Quem chega depois é que vai para baixo, no caso, 0,7. Portanto, o volume é igual a 420 dividido por 0,7. Você está acompanhando aí, fazendo o cálculo no caderno, tá? Eu espero que você esteja fazendo isso mesmo, copiando aqui junto com a professora, tá? Se não fizer isso, não compreende. Então, vamos se esforçar, galera. 420 dividido por 0,7, o meu resultado é de 600 centímetros cúbicos, ou seja, a densidade da gasolina é de 0,7 grama por centímetro cúbico. O volume ocupado por 420 gramas de gasolina é de 600 centímetros cúbicos, ou 600 ml, certo? Bom, a gente acabou de ver a aplicação de densidade. Na lista de exercício tem questões de densidade para vocês, tá? A gente vai ter também um momento tira dúvidas, não se preocupem.
tá bom? Densidade é uma propriedade específica que é utilizada também para diferenciar os materiais, tá? Então, muito importante. Então, vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente. Então, toda alteração, a gente acabou de ver definição de matéria, né? As propriedades gerais, propriedades específicas, principais. Mas a matéria pode sofrer alteração. E toda alteração sofrida pela matéria é chamada de fenômeno, que pode ser de dois tipos, físico ou químico. O fenômeno físico é aquele que não altera a constituição da matéria, tá? Por exemplo, uma barra de ouro, que é produzido, a partir dela é produzido fios de ouro. O material continua sendo o ouro, tá? Só que está se apresentando de uma forma diferente. Então, você não mudou a constituição, a composição da matéria. No caso de uma garrafa de vidro que se quebra. Deixou de ser vidro, galera? Não deixou, tá quebrado, mas não deixou de ser vidro. O material é o mesmo. Portanto, isso é um fenômeno físico. Fenômenos químicos ocorrem uma reação química, uma alteração da constituição da matéria. Então, a ferrugem que fica no bombril, lá que a gente dá a nossa pia, que enferruja facilmente, né? Chamada esponja de aço, mas eu só chamo de bombril, em contato com a umidade lá da água, né? Da pia e o ar, ele vai enferrujando. Isso é uma reação química, tá bom? Chamada de reação de oxirredução. Então, é uma reação que não tem mais volta, não tem como você voltar atrás, não tem como você retornar ao estado anterior, ou seja, você alterou a constituição da matéria. É como um papel, quando queima, ele vira cinzas. Ah, eu quero meu papel de volta. Agora não tem como. Todo fenômeno em que ocorre uma alteração não só da aparência da matéria, como é no fenômeno físico, né? Você tem aqui um fio de ouro, mudou a aparência em relação à barra de ouro, mas a constituição é a mesma. Quando você altera não só a aparência, mas sim a constituição do material, aí você tem um fenômeno químico. Isso é importantíssimo vocês saberem, tá bom? Bom, os estados de agregação da matéria, os estados físicos, as fases de agregação ou ainda as fases da matéria. Vocês viram em ciências, lá no 5º ano. Nós temos 3 estados físicos principais, ou 3 fases de agregação. Sólido, em que os átomozinhos estão tudo próximo um do outro, fortemente ligados, interagindo, com pouca baixa ou nenhuma movimentação no material sólido, tá? A forma é definida, então, eu tenho um pedaço de gelo, que é água na fase sólida. Vou pegar esse pedaço de gelo, é um cubozinho, imagina, um cubozinho de gelo. Vou colocar ele em cima da mesa. Enquanto ele não derrete, ele continua com a forma dele intacta, tá? Então, sólido não é porque você colocou ele num recipiente diferente que ele vai mudar a forma dele. Que acontece com os líquidos, né? Quando você pega um copo com água e joga aquela água no chão, o que acontece com a água? Ela fica ainda no formato do copo? Não, né, gente? Ela se espalha pelo chão, porque ela vai tentar ocupar a forma, né, do recipiente em que ela se encontra. No caso, ela está no chão. Portanto, sólido tem forma e volume definido, líquido não. A quantidade de líquido que existe no copo é a mesma quantidade que está no chão agora, né? Do exemplo que eu dei para vocês. Porém, a forma é diferente. O que permite isso, Érica? Se você for observar, as moléquinas no estado líquido, elas estão mais separadas em relação ao estado sólido. Então, elas têm um estado energético maior, elas possuem mais energia, estão equidistantes, ou seja, estão uma à mesma distância da outra. E essa distância permite uma mobilidade, tá? Dessas molequinhas. Então, essas molequinhas um pouco mais distantes uma das outras podem ocupar formatos de recipientes diferentes. Portanto, a gente pode afirmar com muita certeza que o estado líquido é um estado de maior energia que o estado sólido, que possui volume definido, porém a forma é variável. E o estado gasoso é a casa da mãe Joana, né, gente? Estado extremamente energético, as molequinhas estão super agitadas, elas são rápidas, são desordenadas, se chocam,
Então, não tem volume nem forma definida, são tudo variável, tá? O estado gasoso é o estado de maior energia. Então, se eu tivesse que fazer uma representação em ordem crescente de energia, eu posso dizer que do sólido para o gasoso, eu estou aumentando a energia do estado físico. Por quê? As moléquinas estão mais agitadas. Quanto mais agitação, maior a temperatura. Temperatura é a medida do grau de agitação das partículas, tá, gente? Então, se a temperatura é a medida do grau de agitação das partículas, qual desses três estados físicos possui a maior temperatura? Pelo que eu já falei a vocês. Onde é que as moléculas estão mais agitadas? No estado gasoso. Estado de menor energia, estado sólido, tá bom? Mas esses estados físicos, eles podem mudar, né? Então, quando a gente chama mudanças de fases da matéria, mudanças de estado físico, é um tipo de fenômeno físico, tá, pessoal? Não é um fenômeno químico, sabe por quê? Porque quando o gelo derrete, Érica, se transformou água líquida aqui. Tá, mas ele era água, só que na fase sólida, não é isso? Quando o gelo derrete, gelo é o quê? Água na fase sólida. Quando ele derrete, se transforma em água na fase líquida. Você não muda a constituição do material, né? Você está mudando apenas o estado físico dele. Então, isso é um fenômeno físico. Por isso que às vezes aparecem mudanças de estado físico da matéria, tá? No estado sólido, onde as moléquinas estão fortemente unidas, forma fixa, olha só. Quando você aquece um sólido, ele vai derreter. E quando o sólido derrete completamente, o nome dessa transformação é fusão. Não esqueça, tá? Quando você começa a aquecer um sólido até ele atingir a temperatura em que começa a derreter, que é a chamada temperatura de fusão, propriedade específica da matéria, ele derrete, então chega ao estado líquido. Como é que eu faço para passar do estado líquido para o estado gasoso? Eu coloco ele lá na geladeira ou eu esquento esse líquido? Eu esquento, né, gente? Então, quando eu aqueço esse líquido, ele sofre a vaporização, que pode ser de três tipos: ebulição, calefação ou evaporação. Evaporação que é lenta, que é aquela que eu expliquei para vocês, quando uma roupa está secando no varal, está sofrendo evaporação. Você não vê a formação de bolha, mas quando você bota a água do Nissin para ferver, né? A água do miojo, botou, ferveu a água, bota o Nissin. Tá, quando ferve a água, como é que tu consegue perceber que a água ferveu? Pela formação de bolhas, não é isso? Então, essa formação de bolhas é característica da ebulição. E a calefação é quando você joga o líquido numa superfície que está mais quente do que a sua temperatura de ebulição. É aquele famoso quando você tira a panela do fogo e bota em cima da pia que está molhada, né? Pois bem, gente, essas passagens do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, envolvem aumento de energia, tá? Então, você tem que aquecer o material. Você está fornecendo energia para ele. O nome desses processos são conhecidos como processos endotérmicos, processos que envolvem a absorção de calor. Então, na passagem do sólido para o gasoso, eu tenho processos endotérmicos. Endo de dentro, tá, gente? Estou absorvendo, está entrando calor. Eu tenho que aquecer. Para ferver uma água, você não pode colocar ela na geladeira, né? Você tem que aquecer ela, colocar diretamente numa fonte com fogo. Então, estado sólido, para ir para o estado líquido, precisa absorver energia. Então, o processo endotérmico, a fusão, é um processo endotérmico. E a vaporização, que pode ser ebulição, calefação ou evaporação, também é um processo endotérmico. Mas, quando acontece o contrário, ou seja, quando eu tenho o retorno, a mudança, a volta desses estados físicos, do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Eu vou começar aqui com um exemplo muito simples do estado líquido para o estado sólido. Quando você quer fazer gelo, o que você faz?
coloca lá a bacia com água no congelador, né? Espera um tempo, depois vai lá dar uma olhada. O que está acontecendo lá dentro? Está esfriando. Está esfriando, então a temperatura está diminuindo. Como é o nome desse processo, Eric, que a temperatura vai diminuindo e que eu tiro o calor da substância? Esses processos são conhecidos como processos exotérmicos, processos em que há saída de calor, tá bom? O nome dessa transformação é solidificação, ou seja, eu estou tornando sólido, um líquido para sólido, tá? Isso é o processo inverso. Certamente, do estado gasoso para o estado líquido, eu também vou ter liberação de calor, ou seja, eu vou ter que resfriar. O nome dessa transformação é condensação. Lembra do exemplo que eu dei para vocês? Copo com água gelada. Aproveitar para tomar um golinho também. Copo com água bem gelada e você põe lá sobre a mesa. Daqui a um tempo, o copo tá por fora cheio de bolinha. Aí vocês lembram da minha resposta que eu falei, que até comentei com vocês, que na minha época eu respondi para o meu professor que o copo de vidro, o exemplo dele era com copo de vidro. O copo de vidro tinha pequenos orifícios em que a água passava de dentro para fora do recipiente, por isso ficava cheio de gotículas. Não, nada a ver. A água que aparece por fora do copo é o vapor de água, água na fase gasosa que tem no ambiente, né? Que encontrou uma superfície mais fria, ou seja, que foi resfriado e sofreu a condensação, ou seja, passou do estado gasoso para o estado líquido, tá? É o mesmo que acontece com a tampinha da cuscuzeira. Quando você está fazendo um cuscuz e você vai tirar a tampa da cuscuzeira depois de um tempo, ela está toda molhada. De onde veio aquela água? Da mesma água que passou do estado líquido para o gasoso, lá embaixo da cuscuzeira, ao encontrar a tampa da cuscuzeira, está na temperatura menor que a do fundo da panela, aí ela sofre o que nós chamamos de condensação ou liquefação, tá? Processos que envolvem o resfriamento da matéria, da substância, são processos exotérmicos. Então, bora praticar, né? Vamos lá. Vamos observar os seguintes fatos. Esqueci de dizer para vocês. Passagem direta do sólido para o gasoso é chamado de sublimação. Então, um exemplo daqueles filmes que tem umas fumaças interessantes saindo de umas reações químicas, o cara no laboratório, ali é gelo seco, tá? Grande parte deles, antigamente se usavam só gelo seco, que é o gás carbônico, que está na fase sólida e vai passar direto para a fase gasosa. Bom, vamos observar esses fatos. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Depois de um tempo, o que acontece com a pedrinha de naftalina, pessoal? O que acontece com o tamanho dela? Vai diminuindo. Mas você consegue sentir o cheiro forte da naftalina, né? Então, isso quer dizer que a naftalina está saindo da fase sólida para a fase gasosa, direto. O nome desse processo é sublimação. Uma vasilha com água deixada no freezer, o que vai acontecer com essa água? Vai congelar, né, pessoal? Passagem do líquido para o sólido, está resfriando, solidificação. E uma vasilha com água deixada no fogo, o que vai acontecer? Vai entrar em ebulição, ou seja, passagem do líquido para o gasoso. E o derretimento de um pedaço de chumbo, quando aquecido, é a passagem do sólido para o líquido, chamada de fusão, ou seja, a pedra de naftalina deixada no armário é sublimação, a vasilha com água deixada no freezer é solidificação, a água no fogo vai entrar em ebulição, né, passar do líquido para o gasoso, e o derretimento do pedaço de chumbo é a passagem do sólido para o líquido. Então, você está aquecendo, está acontecendo uma fusão. Exemplo 2. Considere a tabela a seguir e determine o estado físico dessas substâncias a temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Bom, eu tenho o oxigênio, eu tenho o fenol e tenho o pentano. Pois bem, ponto de fusão. Que é isso, Érica? Fusão é o que, meu amor? Passagem do estado sólido para o estado líquido, não é? Ou seja, o derretimento. Antes da temperatura de fusão, o que eu tenho? Estado sólido. Quando ele atinge a temperatura de fusão, ele começa a derreter. Se a substância for pura, né? No caso, por isso que tem ponto de fusão,
durante a fusão, durante o derretimento desse material, essa temperatura vai permanecer constante, tá? Até que todo o sólido tenha sido derretido. Aí, passa para o estado líquido. Do estado líquido para o estado gasoso, o nome é vaporização, mas a gente tem ebulição, calefação e evaporação. No caso da ebulição, que temperatura que o oxigênio sofre ebulição? Menos 183 graus Celsius. Então, ainda é grau negativo, né? É muito baixo. O fenol tem ponto de fusão, ou seja, ele derrete a 43 graus Celsius e ferve a 182 graus Celsius. O pentano derrete a menos 130 graus Celsius e ferve a 36,1 graus Celsius. Mas qual é a temperatura que ele está perguntando? Temperatura de 20 graus. Então, a gente vai fazer um esqueminha simples. Olha só. Para o oxigênio. Lembra o seguinte, os 3 estados físicos. Sólido, você faz uma reta. Cadê o caderno? Tá aí, não tá? Então, faz uma reta. Tem o sólido. Quando atinge a temperatura de fusão, que é o ponto de fusão, ele vai derreter. E aí, vai passar para que estado físico? Para o líquido. E aí, ele vai ser aquecido, 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 até atingir a temperatura ou ponto de ebulição. Quando isso ocorre, a substância ferveu completamente, se tornou vapor, ou seja, passou para o estado gasoso. Então, se a temperatura de 20 graus estiver antes do ponto de fusão da substância, então o estado físico daquela substância é sólido. Se ela estiver depois do ponto de ebulição da substância, então o estado físico é gasoso. Mas se ela estiver entre as temperaturas de fusão e ebulição, o estado físico da substância vai ser líquido. Então, vamos ver o caso do oxigênio. A temperatura ambiente que ele está pedindo é 20 graus. Mas, antes de mais nada, você vai colocar os dados do oxigênio. Qual é o ponto de fusão do oxigênio? Menos 218,4 graus Celsius. Qual é o ponto de ebulição? Menos 183. Meus amores, 20 graus Celsius, 20 positivo, está à frente dessas temperaturas ou é menor que essas temperaturas? À frente, não é? Maior. Então, se 20 graus Celsius, que é a temperatura em que ele está perguntando, está acima do seu ponto de ebulição, qual o estado físico dessa substância? Gasoso, certo? A mesma coisa para o fenol. Temperatura de fusão do fenol 43 e a de ebulição 182. 20 graus Celsius está onde? É menor que 43, né? Então, 20 não é menor do que 43, então 20 está antes do ponto de fusão. E se a temperatura ambiente estiver antes do ponto de fusão, qual é o estado físico do fenol? Sólido. E para o pentano, mesmo esquema. Temperatura de fusão menos 130, ebulição 36,1. Então, 20 graus está onde? 20 é maior do que menos 130, né? Menos 130 é um número negativo, muito pequeno. 20 é maior do que? 20 é maior do que 36,1? Não, Eric. Então, 20 está aqui entre os pontos de fusão e ebulição. Portanto, qual é o estado físico do pentano? Líquido. Tem questão assim na lista de exercícios para você fazer, tá bom? Então, vamos diferenciar. Substância, como a gente estava falando de substância pura, né? Que já está até em desuso, a gente já chama só de substância, que já presume que ela é pura. Substância tem ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade constantes. Olha, as propriedades específicas, tá lembrado? Pois então, as substâncias puras podem ser simples, onde elas são formadas por átomos do mesmo elemento químico. Olha só, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos nesse sistema. Mas átomos que pertencem a apenas um elemento químico, que está representado por essa corzinha cinza, tá bom? As moléculas dessa substância são formadas por quantos átomos? Cada molequinha, ó, é formada por 2 átomos desse elemento químico. Quantas molequinhas eu tenho nesse sistema? 3 moléculas, certo? Molécula é quando você une 2 ou mais átomos, sejam eles de elementos químicos iguais ou diferentes. Olha aqui uma substância composta, um exemplo para vocês de substância composta. Eu tenho 1, 2, 3 átomos em uma molequinha. Só que essa molequinha aqui tem átomos diferentes, não tem, pessoal?
2 são átomos iguais e 1 é diferente. Quando eu tenho a união de 2 ou mais átomos diferentes, eu tenho uma substância composta. Quantas molequinhas eu tenho nesse sistema aqui? 1, 2, 3, 4 moléculas, porque as moléculas são a união de 2 ou mais átomos. No primeiro sistema, eu tinha a união de 2 átomos para formar uma molécula. Nesse segundo sistema aqui, que está mostrando substância composta, eu tenho a união de 3 átomos para cada molécula, tá? 2 cinzas e 1 vermelho. Isso quer dizer que eu tenho a presença de 2 elementos químicos, tá bom? Outro exemplo de substância composta aqui. Ó, uma molequinha. Essa molequinha é formada por quantos átomos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos. 4 azuis, que representam um elemento químico, e 2 vermelhos, que representam outro elemento químico. Então, nós temos a existência aqui nesse sistema de 3 molequinhas de substância composta, tá, pessoal? Substância composta, aquela formada por átomos de elementos químicos diferentes, substâncias simples, átomos do mesmo elemento químico, tá bom? A característica das substâncias é que elas possuem um ponto de fusão e um ponto de ebulição. E a densidade também é constante. Já a mistura, ela não vai ter ponto de fusão nem ponto de ebulição. Ela vai ter intervalo de fusão e intervalo de ebulição. E a densidade também vai variar. Porque como a composição dela não é constante, né? Como na substância, e tem se tem uma mistura de 2 ou mais componentes, então, olha só aqui, eu vou pintar de amarelo a molequinha diferente. Você tá vendo? Eu tenho essa molequinha que representa uma substância e essas outras aqui que representam outra substância, certo? Então, eu tenho 2 componentes dentro desse sistema. Esse sistema não tem composição fixa, como da substância pura. Sendo assim, ele não vai ter uma temperatura de fusão, nem uma temperatura de ebulição. Ele vai ter um intervalo em que a fusão vai acontecer. Então, o sólido de uma mistura começa a derreter em uma temperatura e termina de derreter em outra temperatura. O que é totalmente diferente da substância pura. Vamos pegar como exemplo a água, né? A água derrete, entra em fusão a 0 graus Celsius. Enquanto todo o gelo não tiver sido derretido, a temperatura não muda. Ah, Érica, está derretendo o gelo, está esquentando. A quantidade de energia aumenta, mas a temperatura de fusão não se altera, porque a substância é pura, certo? Já na mistura, isso não acontece. Quando você tem a mistura de dois ou mais tipos de moléculas dentro do sistema, você vai ter tudo isso variando. São as propriedades específicas, que é o ponto de fusão, a ebulição e a densidade. Então, um exemplo muito legal é para a gente poder diferenciar o gráfico de aquecimento da água pura e o gráfico de resfriamento, né? Do gráfico de aquecimento e resfriamento de misturas, tá bom? Bom, para aquecer uma água pura, quando você começa, ó, antes de chegar na temperatura de fusão, foi o que eu disse para vocês, a água está na fase sólida, né? E ela começa a derreter aqui temperatura a 0 graus Celsius. Então, quando atingir 0 graus Celsius, o que vai acontecer? Vai começar a entrar em fusão. O sólido, que é a água na fase sólida, que é o gelo, vai começar a derreter. Então, durante esse tempo aqui, coexistem 2 estados físicos da matéria, o sólido e o líquido. Até aqui eu tenho ainda pedacinhos de gelo para derreter. Quando ele termina de derreter toda a água na fase sólida, a temperatura aumenta. Aí você continua aquecendo. A água está aqui na fase líquida. Acompanha, acompanha. Até atingir uma temperatura em que ela vai começar a ferver. Que temperatura é essa, pessoal? É a temperatura de ebulição. Então, esse patamarzinho, esse degrau, representa a temperatura de ebulição, que é de 100 graus Celsius. Nesse caso, coexistem também
dois estados físicos da matéria, que é o líquido e o vapor, ou líquido e gasoso, tá bom? Quando você termina de ferver toda a água, quando você termina de passar todo o estado, a água que está na fase líquida para a fase de vapor, aí a temperatura sobe, aí você aumenta, tá bom? Então, observe o seguinte, gráfico de substância pura possui patamar, ou seja, possui pontos fixos de fusão e ebulição. Isso aqui é um gráfico de aquecimento, onde você está tendo que aquecer a substância. No caso de um gráfico de resfriamento, que você vai mostrar que a água está resfriando, o que que acontece? Eu estou com vapor de água numa temperatura acima de 100 graus Celsius, né? Aí eu estou resfriando, atingi 100 graus Celsius. Ainda é muito quente, mas estou resfriando. O que vai acontecer com esse vapor da água? O que vai acontecer com essa água gasosa? Ela vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Então, durante a condensação, que é a passagem do gasoso para o líquido, condensação ou liquefação, a temperatura permanece constante, ok, mas coexistem dois estados físicos da matéria, tanto o gasoso como o líquido. Quando todo o gás estiver se transformado em líquido, essa temperatura continua caindo. Aí tem aqui a água líquida, eu continuo resfriando, até que a água começou a congelar. Se a água começou a congelar, nesse ponto aqui, quer dizer que eu atingi o quê? A temperatura de fusão, que é a mesma temperatura de solidificação. Nesse caso, como eu estou resfriando, eu estou solidificando o meu material, passando da fase líquida para a fase sólida. Então, aqui também coexistem dois estados da matéria, líquido e sólido. Quando eu congelar todo o líquido, aí é que a temperatura vai cair. Durante a solidificação, ela permanece constante. E aí, diferencia uma substância pura de uma mistura. Então, vamos praticar, tá? O que tu pode inferir aqui? Tu tem um gráfico de aquecimento, e resfriamento. Então, primeiro tá aquecendo, aqui, ó, aquecendo. Chegou num ponto que ele vai começar a resfriar. Resfriando, porque a temperatura está diminuindo. Então, vamos ver o que ele está perguntando. Vamos identificar no gráfico, cadê o ponto de fusão? Gente, o que é a fusão? É a passagem do sólido para o líquido. Passagem do sólido para o líquido, primeiro patamar, se a substância é pura, olha só. Onde é que está acontecendo a fusão? No estado 2. Aqui a temperatura? 419 graus Celsius. E o ponto de ebulição é o outro patamar, ou seja, o outro degrauzinho do gráfico. Onde é que está acontecendo? Nessa fase 4, não é? A que temperatura isso está acontecendo? 907 graus Celsius. Quais são os momentos em que coexistem duas fases de agregação da matéria? É durante a fusão, durante as mudanças de estado físico, né? Durante a fusão, no momento 2. Durante a ebulição, no momento 4. Durante a condensação, no momento 7. Ó, tá vendo aqui o patamar? Que é o mesmo da ebulição. Durante a condensação e durante a solidificação, que é o mesmo patamar da fusão, certo? Então, 2, 4, 7 e 9. Temperatura de condensação. O que é a condensação? Passagem do gasoso para o líquido. É a mesma temperatura em que o líquido passa para o estado gasoso, ou seja, a temperatura de condensação, 907 graus Celsius. E a temperatura de solidificação é a mesma temperatura de fusão, certo? Que é 419. Quais são os processos endotérmicos, ou seja, os processos que envolveram a absorção de calor, onde você teve que aquecer o sistema? São os processos de 1 até 5, né? Processos que envolvem calor. E os processos exotérmicos são aqueles que você tem que resfriar, né? Você vai ter que reduzir a temperatura. São esses processos aqui, onde o gráfico está descendo, né? Como se fosse descendo as escadinhas. São os processos exotérmicos, ok?
Então, a gente falou de substância pura e agora a gente vai falar de mistura, tá, gente? E a mistura, ela pode ser uma mistura comum, que a gente não tem densidade constante, não tem ponto de fusão e não tem ponto de ebulição. E aí está sendo representado aqui no gráfico para vocês que é nitidamente a diferença de uma substância pura para uma mistura comum é a ausência de temperatura fixa durante a fusão e durante a ebulição. Olha só. Se fosse substância pura, isso aqui seria retinho. Esse primeiro patamar, que é a passagem do sólido para o líquido, que seria a fusão, certo? A temperatura não iria variar. E durante a ebulição também isso aqui seria retinho. Como a substância não é pura, é mistura, existe um intervalo de temperatura. Começa a derreter o sólido aqui, numa temperatura X, né? Que não foi dita, mas continua aumentando a temperatura durante o derretimento desse material, que não ocorre na substância pura. Então, eu tenho um intervalo de temperatura, por isso ΔT, tá bom? O mesmo acontece para ebulição. Eu tenho um intervalo de ebulição, ele começou a ferver numa temperatura e terminou de ferver em outra temperatura. Então, tem um ΔT para ebulição, não tem um ponto de fusão nem um ponto de ebulição. E isso diferencia muito uma substância pura de uma mistura comum. Agora, tem umas misturas que elas são consideradas especiais, que elas querem imitar uma substância pura, tá bom? Em algum momento, ela vai querer apresentar para ti uma característica de substância pura. Por isso, você não consegue diferenciar uma substância de uma mistura apenas por um ponto de fusão ou apenas por um ponto de ebulição. Você tem que analisar as duas propriedades físicas, tá bom? Porque olha só o caso da mistura eutética. Na mistura eutética, que a gente já sabe que mistura vai variar a ebulição e a fusão, né? A temperatura. Pois é. Pois a eutética, ela tem um ponto de fusão fixo. Onde é que vai ter variação? Na ebulição. Então, tu usa o Ezinho de eutética para lembrar. Na misturas especiais, que é a eutética e a azeotrópica, mistura eutética é de ebulição, vai ter intervalo de ebulição, então o ponto de fusão vai ser fixo, né? Só o de ebulição que vai variar. E na azeotrópica é o contrário. Se na eutética o ponto de fusão era fixo, na azeotrópica é o ponto de ebulição. Então, tu não pode pegar dois líquidos, por exemplo, transparentes e diferenciá-los apenas por temperatura de ebulição, porque ali eu posso ter uma mistura azeotrópica, né? E pode te confundir em relação a uma substância pura. Pois bem, bora praticar, né? Nos gráficos de aquecimento abaixo, identifique, caso exista, a substância pura, a mistura comum ou a mistura especial, né? Caso seja uma dessas aí. Então, vamos lá. Ó, tu tá vendo aqui que tem patamar. Quando eu tenho um patamar, é porque eu tenho ponto de fusão, que é o primeiro, e depois ponto de ebulição. Isso aqui é o que, pessoal? Substância pura. Vou botar P de pura, tá bom? Substância pura. Vamos olhar esse outro gráfico aqui, ó. Tem patamar, opa. Então, aqui tem temperatura de fusão. Esse outro patamarzinho, opa, também tem temperatura de ebulição. Aqui também é uma substância pura, tá? Vamos ver esse outro gráfico. Começou a derreter a menos 117 e terminou o derretimento numa temperatura de menos 112. Deu intervalo de temperatura? É mistura. Vamos saber se é uma mistura comum ou se é uma mistura especial. Opa, ó o ponto de ebulição aqui. Ponto de ebulição fixo, ou seja, isso é uma mistura especial, uma mistura que quer enganar a gente. Vamos lembrar. Nas misturas especiais, só um dos pontos vai variar. Já vai ter um ponto fixo e outro intervalo de temperatura. Na eutética, o de ebulição vai variar. Portanto, o de fusão é fixo. E na azeotrópica, se variou, na eutética variou o ponto de ebulição, na azeotrópica vai variar o ponto de fusão. Olha só aqui, olha o caso, cara.
Então, eu tenho substância pura e mistura azeotrópica. Pois bem, pessoal, uma aula um pouco longa, mas é tudo que a gente viu até agora, né? Então, era importante a gente relembrar tudo isso para fixar mais o conteúdo com vocês. Agora, resolvam a lista de exercícios, tá? Anotem as dúvidas e os questionamentos de vocês, porque o nosso momento Tira Dúvidas será realizado amanhã, às 8 da manhã. Portanto, o prazo para a resolução das atividades é hoje. Hoje. A lista de exercícios está aí, então você vai fazer hoje, tá bom? E hoje também, ao terminar, você vai lá no seu celular e baixa o aplicativo Zoom. Depois que você fizer o download desse aplicativo, você vai entrar na sala do Google Classroom. Ó, o aplicativo é esse aqui, tá, pessoal? Vai entrar na nossa sala de aula, no aplicativo Google Classroom, onde vai ter um link da nossa reunião nesse aplicativo, né? Que vai ser um Tira Dúvidas ao vivo, tá? Que você vai clicar nesse link e ele vai ser direcionado direto para o nosso plantão Tira Dúvidas ao vivo, tá bom? Qualquer problema, entre em contato comigo pelas redes sociais. Se você não segue ainda, vai lá no Instagram seguir, porque eu sigo de volta. Tá bom? Papiros Químicos no Instagram. Qualquer coisa, entre em contato comigo, tá bom? Ou também pelo aplicativo na nossa sala de aula no Google Classroom, que eu estou sempre acessível para vocês. Valeu, galera. Tchau, tchau.